Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é o que você precisa para se abrir para um relacionamento maduro. Eu vou falar mais especificamente no vínculo que inconscientemente nós mantemos com os pais, que é o grande aniquilador da construção de uma família. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, boa noite! Deixa eu botar o tema da live aqui. O que você precisa para se abrir para um relacionamento maduro. Boa noite, Vivi. Quanto tempo, Vivi? Vivi uma mentorada. Luzi! Quanto tempo, Luzi? Outra mentorada. Simone, Alex, Ed Carla, boa noite, outra mentorada. Andréia, Vivi, André, Rose, Fabiana, Solange, Ivone, sejam muito bem-vindos. Cheguem mais. Hoje o assunto é, para mim, é o cerne da questão, o grande ponto. Boa noite, Giza. Juliana. Gi Scopel, outra mentorada. Estamos cheios de mentorados hoje. Pra mim, gente, esse é o ponto mais importante quando o assunto é amor. E o ponto mais limitante. O que mais inconscientemente cria limitações. Se eu pudesse dar uma estatística, essa estatística do Cauê, por observação do que eu observo há 5, quase 6 anos de atendimentos. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Eu diria que 95% da população derrapa, tropeça, patina ou está aprisionada a tudo que eu vou trazer aqui. Boa noite, Luzia. Luzia. Então hoje eu vou falar muito do vínculo inconsciente, das dinâmicas inconscientes, que nós, por mais que tenhamos 25, 30, 40, 50 anos, ainda mantemos com os pais e que acabam com qualquer chance de eu construir uma relação madura, com eu construir a minha família num ambiente de harmonia, de amor, de fluidez, de prosperidade. De novo, a grande maioria de nós está preso nisso. Eu vou dar os exemplos, né, dos comuns desdobramentos de quando a gente ainda se mantém vinculado aos nossos pais, né? Quando a gente vai falar das mulheres, por exemplo, a gente tem lá mulher trator. Já ouviram essa? Essa mulher que normalmente é super masculina, controladora, que dentro da relação toma a frente da relação, eventualmente fica querendo consertar o parceiro. No outro espectro tem a mulher boazinha, que tem de ser aquela que é ingênua, que costuma ser uma presa fácil, né, para os Dom Juans, para os predadores. Do lado dos homens eu vou falar do nice guy, né, que é o carinha legal, que é aquele homem, né, que fica mais na friend zone com as mulheres, tem dificuldade nos relacionamentos. E no outro extremo, o Dom Juan, que é aquele que domina a arte da sedução, acaba tendo muitas mulheres, mas no profundo não tem nenhuma. Porque ele já tem a mulher da vida dele, que é a mãe dele. Então eu vou elaborar um pouco dessas dinâmicas, porque é bem provável que vocês se identifiquem em alguma delas. Ou em mais de uma delas, tá? Porque quando a gente vai falar da nossa psique, que é algo subjetivo, não dá para trazer uma análise, uma equação matemática e certeira para isso, mas não dá para negar que, por experiência, a gente, não eu, né? Isso que eu estou trazendo não é nada que eu inventei. Eu estudei muito, aprendi muito sobre isso e nos atendimentos, de novo, há mais de 2.000 pessoas, maioria mulheres, as mulheres acabam buscando mais o autoconhecimento, né? Eu vi a teoria sendo manifestada na prática, na vida real. Então, por isso que eu levo isso como uma grande verdade, um grande embasamento que sempre permeia a forma com que eu enxergo o outro, com quem chega querendo a minha ajuda. Facilmente, muitas vezes em 5 minutos de conversa, eu já consigo identificar
Qual é a questão daquela pessoa? Onde ela está presa? Que papel disfuncional ela assumiu que está acabando com a chance dela de se relacionar? Então, para quem é essa live? Para todo mundo que enfrenta dificuldades no amor. Para quando olha para o campo de relacionamentos, sabe, não se sente realizada, parece que falta algo, né? Ou mesmo dentro de uma relação vive sempre uma coisa, sabe, conflituosa, tem de repente ciúmes, traições, ou um isolamento, falta de comunicação. Ou ainda para quem não está numa relação, né? O famoso indisponível emocionalmente. Porque estar disposto para viver uma relação é diferente de estar disponível a nível inconsciente, a nível emocional. Então, algo que é muito comum se observar são pessoas desejando com a mente consciente, que equivale só a 5% da nossa mente, querer uma relação, querer um casamento, construir uma família, filhos e etc. Só que o inconsciente da pessoa está olhando para um outro lugar. E como é o inconsciente que governa as nossas vidas, quando essa pessoa se depara com a realidade, ela vê que tudo aquilo que ela sonha está muitas vezes distante de acontecer. Ela quer um homem maduro para construir uma família, que seja responsável, comprometido, que tenha estabilidade profissional e financeira, e chega alguém bagunçado, imaturo, indisponível, não quer compromisso, chega com muita intensidade e de repente some do mapa. Por que isso? Porque existem padrões inconscientes que estão regendo a sua vida e você normalmente não consegue perceber. Claro, vai depender do nível de consciência que você tem, do quanto você mergulhou e buscou te entender. Talvez você já tenha certa consciência do que te prende, talvez você não consiga sair desse lugar. Chegam para mim tudo que tipo de pessoa, né? Aquelas que não têm a menor ideia, que estão totalmente casadas de repente com o pai, repetindo um padrão da mãe. Não tem nem a menor ideia que isso está acontecendo. Outras já ganharam certa consciência, mas no profundo não conseguem se libertar. De certa forma, por algum motivo, isso acabou se tornando uma especialidade minha. Simplesmente chegam rios e rios de pessoas com essa temática e eu já ajudei muitas delas a alcançar essa família, a alcançar uma pessoa madura do meu lado, ter um filho, realizar o sonho, né, de viver ao lado de alguém. E dentro dessa minha experiência eu vou elaborar essa live. Ok? Só para, né, alguns sintomas de quem está indisponível emocionalmente. Vou trazer os mais clássicos, tá? Pessoa indisponível emocionalmente, no nível mais hard, vamos dizer assim, é aquela que atrai pessoas comprometidas, que estão dentro de uma relação. Esse é o nível mais escancarado, vamos dizer assim, da indisponibilidade, tá? No segundo nível, vem quando eu atraio pessoas que estão fisicamente distantes, moram num outro lugar, numa outra cidade, eu conheci no online, ou uma pessoa que estava viajando aqui, depois já vai embora. No terceiro nível, pessoas que até fisicamente se fazem presentes, mas não se entregam. Aí vão esses tipos de relacionamentos que começam com uma grande intensidade, promessas de vai ser isso e aquilo, e de repente esfria. Outro sintoma é a impaciência para conhecer pessoas novas, sabe? É muito comum vir um julgamento, o mundo hoje está perdido, né? Relações líquidas e tal, tá muito difícil mesmo. Ninguém quer nada com nada, todo mundo só quer sexo, né? Isso não é para mim. Será que é só isso que existe? Se questione. Ou pessoas que estão, inclusive, dentro de uma relação e ali não tem vínculo, não tem conversa, não tem comunicação, não tem intimidade. Isso é indisponibilidade também. Existem muitos casais que estão numa relação indisponíveis. E a relação pode até funcionar, entende? Mas dificilmente tu vai para um lugar de... sabe? De realização, de fato construir uma vida a dois ao lado de alguém, fazer planos juntos. Porque é outra história tu tá ao lado de alguém na vida, né? Tu tá em vantagem. São dois pensando no futuro. São duas cabeças pensando quando surge um desafio. Quando eu tenho uma dificuldade e compartilho com o outro, eu tenho uma visão de fora de alguém que me ama para ajudar a resolver esse defeito que eu consigo reconhecer. E vice-versa. É outra história viver assim.
Só que, infelizmente, isso ainda é raro e eu quero trazer clareza para vocês hoje de como chegar nesse lugar. É possível. Muito possível, gente, porque eu já vivi muito disso. Até meus 30 anos de idade, meus relacionamentos eram péssimos. Péssimos. Era muito mais conflito e sofrimento para pequenas doses de prazer. E hoje eu tô noivo, inclusive. Hoje eu vivo num outro nível de relação. Ah, é perfeito, é um conto de fadas, não sei o que, é uma gêmea. Não, é uma relação comum. Com as suas dificuldades. Mas que, quando eu olho pra ela, uau, vale muito a pena viver isso. É bem diferente. Tem muito mais momentos de realização e alegria do que de conflitos e dificuldades. E eu quero trazer clareza para vocês, para chegarem nesse lugar. Estão comigo? Gente, é importante assim, se vocês querem entender esse game aqui da limitação dos pais, vocês vão ter que ficar junto comigo do início ao fim, tá? Porque eu preciso construir uma linha de raciocínio que no final a coisa fecha. Tá? Quem sentir de pegar papel e caneta, enfim, vou dar bem uma aula clássica que eu dou em mentorias minhas também. Então aproveitem. Talvez seja a primeira vez que eu vou falar desse tema dessa forma, tá? Eu acredito que é possível, mas preciso me curar para atrair pessoas indisponíveis. Exato, Marina. E eu tô aqui para te dar, para que tu ganhe consciência, para tu entender em que ponto tu tá aprisionada, em que padrão tu tá repetindo, para ter um foco, sabe? É meio que assim, eu gosto muito de uma palestra lá, a Lucilena Galvão, ela diz assim, né? Quando tu tá, imagina que eu tô indo pra casa de um amigo meu, tá? E quando vendo o caminho eu me perco. Me perdi no caminho, não sei o que, aí ligo pra esse amigo, cara, tô perdido, o que eu faço? Quero chegar na tua casa. Qual é a primeira pergunta que ele faz? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Hoje, onde você está no amor? Esse é o começo, né? O ganho de consciência. Ah, entendi, então a partir da live do que o Cauê falou aqui, nossa, isso que ele trouxe, eu tô nesse lugar mesmo da mulher trator, então eu tenho um conflito com meu pai que fez eu fechar o meu coração e tenho ainda assim uma dificuldade de tomar o feminino da minha mãe, é por isso que eu me relaciono com os homens com uma armadura. Uau! É um indício já de onde você precisa olhar. Tá? Quando você fala, parece que você está me lendo. Então, ó, percebe o que eu estou dizendo, gente? Que isso é um padrão que se observa em todos os lugares, que há 6 anos, diariamente, sentam-se pessoas na minha frente, sobretudo mulheres, trazendo a sua vida, e vou dizer que eu que olho daqui, é tudo igual. Isso é uma coisa interessante. Só muda o endereço. Tá? Então vamos lá. Por que, Cauê, que os pais, por que a relação que eu estabeleço com eles determina tanto em quem eu serei no amor, em quem eu serei enquanto mulher ou enquanto homem? Por que isso? Primeiro de tudo, porque você é constituído por eles. Tu é metade pai, metade mãe, desde o nível físico, fisiológico. Se fizer um teste de DNA, tá lá, tu foi constituído deles. Só que isso não se dá só no nível físico, né? Todo o teu inconsciente é uma mistura dos inconscientes dos dois. Padrões emocionais, formas de ver a vida, pensamentos. E aí eu vou ler um trechinho aqui, tá? De um livro do Bert Hellinger que pode ajudar vocês a visualizarem quando começam os nossos emaranhamentos com os nossos pais. Ele escreveu assim, ó. Quando existe um amor recíproco entre os parceiros, entre pai e mãe, e isso flui do fundo do coração de cada um,
esse amor recíproco também acaba fluindo do fundo do coração para os filhos. Ao mesmo tempo, quando esmorece o amor do casal, também esmorece o amor pelo filho. Tudo o que o homem e a mulher admiram e amam em si mesmos e no parceiro, eles também admiram e amam nos filhos. E tudo o que os irrita e incomoda em si mesmos e no parceiro, também os irrita e incomoda no filho. Por isso, onde os pais se dão bem em sua relação conjugal, no que toca ao respeito e amor mútuo, nisso se dão bem em sua relação com o filho. E onde se dão mal em sua relação conjugal, nisso também se dão mal em sua relação com a criança. Porém, quando seu amor de pais pelo filho apenas continua e coroa seu amor recíproco, a criança se sente considerada, aceita, respeitada e amada por ambos os pais. Sabe que está em ordem e sente-se bem. O que ele quer dizer aqui? Em outras palavras, quando esse pai e mãe conseguem nutrir esse amor recíproco um para o outro, conseguem olhar para o outro com aceitação, inclusive com os defeitos, eles também vão conseguir olhar com amor para esse filho e essa instituição família vai fluir super bem, tá? Só que a gente sabe que isso não é normalmente o que acontece. Na mesma medida, quando esses pais nutrem conflitos um com os outros e consigo mesmos também, todos esses conflitos respingarão nessa criança. Quanto mais conflitos os pais têm entre si... Que livro é esse, Cauê? Esse aqui, ó. No Centro Sentimos Leveza. Esse é um livro bem denso, tá? Se tu não leu nenhuma obra do Bert Hellinger, não é interessante tu começar por ele. Um é denso e dois, ele exige um pré-conhecimento sobre os princípios da constelação. Ou seja, quanto mais conflitos os pais têm entre eles, imaginem que a nível de coração de cada um, mais distantes eles ficam. Quanto mais distante, sabe o que acontece? Mais o filho tende a entrar no meio do casal. Mais o filho tende a se misturar e tomar partido desses conflitos vividos entre os pais. O filho deixa de ser filho e acaba se envolvendo nessas dinâmicas. E isso é o que está presente nas famílias. Via de regra, existe muito conflito entre os pais. Se separaram, ou mesmo dentro de uma relação, vivem à base de discussões, ou existem traições, ou um pai vai embora e pouco dá bola para o filho, vamos dizer assim. Esse pai que vai embora, por exemplo, gente, ele não tem conflito com o filho. Ele tem conflito com a mãe. Por ter um dilema central com a mãe, ele tem dificuldade de olhar para o filho porque o filho é a mãe, metade mãe. E claro, ele também tem conflitos com ele. E essa dificuldade que ele tem em olhar para essa mulher vem da relação que ele teve lá com os pais dele. O filho é a consequência. O dilema dele com o filho é a consequência. É o resultado do que esse pai não resolveu na relação com esses pais. E aí imagina, certamente esse filho tem um dilema com a mãe dele. Se ele tem um dilema com a mãe dele, ele vai ter um dilema com qualquer outra mulher. E aí certamente quando acontece isso de um pai tomar distância, a mulher, por sua vez, também tem dilemas com o pai, por isso que é um match perfeito de cada um ir para um lado. Por mais que pareça que é o homem que vai embora, conflito dos dois lados. E isso respinga no filho. Tá?
Como é que tá até aí? Que virada de chave ouvir isso, colocou a Juliana. Sim. Vou falar primeiro, tá? Quero falar do filho homem e do filho mulher. Que consequências isso acarreta, tá? Neles quando eles adultecerem, tá? Vamos pegar o exemplo da mulher. Eu falei aqui, né? Normalmente a mulher que está presa a esses dilemas dos pais, ela vai ir ou pro lado, são nomes, tá? Meio pejorativos, não se apeguem tanto a eles, sabe? Mas a gente chama da mulher trator, da mulher forte, da mulher guerreira. Ou da mulher boazinha, ingênua. Qual é a diferenciação aqui, tá? Vamos pegar a mulher trator primeiro. A mulher trator, normalmente, viveu uma grande decepção com o pai lá atrás. Em algum momento do tempo, o pai foi embora, o pai se separou, né? Ou ela via o pai maltratando a mãe vinha criticar e falar mal do pai. E em algum momento da história, é como se ela afirmasse para ela mesma, não estou dizendo que ela faz isso, tá? A criança não faz isso, mas isso é para vocês, para didatizar. É como se ela dissesse assim, ó, não tem como confiar nos homens. Eu nunca mais vou confiar nos meus pais. E eu vou dar conta de tudo. Não vou confiar mais no meu pai. O que essa mulher faz? Ela fecha o coração dela primeiro pro pai dela. Diante dessa decepção, não acredito que tu fez isso comigo. Eu nunca mais vou te entregar, vou me entregar ao teu amor. Porque no profundo ela esperava que esse pai protegesse, desse segurança e várias coisas mais. E isso normalmente não acontece. Então ela fecha o coração dela pro masculino. E lembrem-se que o pai, a relação que eu estabeleci com meu pai, eu vou espelhar em todos os outros homens, tá? Então ela fecha o coração pro pai, desloca a energia dela pra mente e se torna uma mulher super racional, controladora, com dificuldade de entrar em contato com seus sentimentos, quer se tornar independente. Se não é seguro confiar nos homens, o que eu preciso fazer? Dar conta de mim sozinha pra ontem. Isso aconteceu lá atrás, só que essa mulher cresce e se desenvolve assim. É muito comum essa mulher se dar bem no mundo profissional, financeiro, né? Como ela se torna super masculina, aquilo que no mundo dá bons frutos a partir da energia masculina, ela vai se dar bem. Só que o ponto é que normalmente, por exemplo, essa mulher pode estar super bem no profissional e é comum ela se casar com o trabalho, trabalhar horas e horas em ambientes super masculinos e não ter espaço para mais ninguém na vida dela. E claro, é muito comum, a narrativa dela é eu quero ter alguém, só que o inconsciente dela diz eu não confio e não me entrego aos homens. Entende? Tem uma dualidade aqui. Uma parte dela que é muito, sonha em construir uma relação. Em algumas, tem algumas outras que já abandonaram. Quero ser mãe solo. Não preciso de homem mesmo, depende do nível da dor. Mas eu diria que a maioria chega, eu quero viver algo com alguém. Só que por não confiar nos homens, ela pode até iniciar relacionamentos, só que ela não se entrega. E aí ela precisa o quê? Aí ela precisa mais do que nunca numa relação da energia feminina dela, porque os relacionamentos, né, vínculo, conexão, fala da energia feminina. Então ela pode se dar super bem no profissional, mas é bem comum a vida amorosa dela ser desastrosa. Ela pode ir para um lugar de competir com os homens. Ela pode ir num lugar de querer mudar os homens. Tende a atrair homens mais frágeis, fracos. Os meninos que eu já vou falar do outro lado. Então ela tende a atrair homens, porque se ela atrai homens tão masculinos, tão fortes como ela vive uma guerra nos relacionamentos. É sempre briga e competição para disputar a soberania. Normalmente não dura muito essas relações. Tende a durar mais quando ela encontra um cara mais apático. Quando ela encontra esse cara mais apático, o que ela... Gente, isso aqui é inconsciente, tá? Inconscientemente ela tenta consertar esse parceiro
Educar esse parceiro para que ele seja o quê? Exatamente o que o pai dela não foi. Exatamente o que ela queria que esse pai fosse. E é claro que isso não vai dar certo, porque ela está agindo numa relação no momento presente, inédita, com uma pessoa nova que está chegando, carregando toda uma carga de compensação, de projeção que vem do passado e que não tem nada a ver com esse homem que chegou. Toda vez que a gente arrasta um conteúdo do passado para o momento presente, a gente detona o presente. Isso é injusto, inclusive, com o parceiro que está chegando. Só que esse homem, normalmente, por ser apático, e do lado dele ele ter uma mãe também controladora, que quer determinar tudo, e ele está lá também para curar e ver a relação com a mãe, o homem fica. Só que eles vivem sempre, aí a mulher normalmente tomando a frente de tudo, fazendo tudo, reivindicando coisa deles, ele tentando ser o bonzinho, tentando fazer de tudo para agradar ela, mas isso nunca acontece. E os dois não se realizam. Se tu parar para sentar com essa mulher, ela vai estar reclamando, ele não faz nada. Estraga uma coisa em casa, sou eu que tenho que fazer. No trabalho dele lá não se mexe, financeiramente está atrapalhado. Aí você vai sentar com esse homem, ele vai dizer, nossa cara, não aguento mais minha mulher. Eu sou meio desleixado e tal, tô procrastinando tudo e tal, mas ela tá sempre tentando me controlar, parece a minha mãe. Eles estão vivendo uma projeção de pai e mãe, não tem nada a ver com eles. É uma relação de um homem e uma mulher, mas é do espelhando pai e mãe lá de trás. Ok? Mulher trator é isso. Já a mulher boazinha... tem um detalhe aqui na mulher trator também, tá? É muito comum ela se tornar sedutora. Porque tanto a mulher trator quanto o Dom Juan, que eu já vou falar em seguida, ela traz, imagina, se ela sofreu uma grande decepção com o pai, teve lá uma rejeição, um abandono, uma traição, uma grande decepção, ela tem dentro de si, não é só um fechamento no coração, tem muita mágoa, tem muita raiva reprimida, muito ressentimento, muitas coisas que ela queria falar para esse pai, mas muitas vezes não pôde, porque esse pai de repente era brabo, porque de repente esse pai nem que ela quisesse, ela queria, ela nem conheceu esse pai, ou esse pai era ausente. O que ela faz? Ela despeja nesse homem, nesse parceiro que está com ela, tudo aquilo que ela queria falar com o pai, falar para o pai. Numa secreta vingança, né? Ela se vinga do pai secretamente nesses homens que chegam. E ela não, de novo, gente, ela não faz isso consciente. Conscientemente ela está na vida dela só querendo viver o amor, só querendo ter paz. Mas o inconsciente dela empurra ela para um outro lugar, porque ela está tomada por uma dinâmica. E aí vai ser a mulher, por exemplo, que seduz os homens e vai embora. Sabe que nem o Dom Juan faz as mulheres sofrer? Essa mulher faz os homens sofrer também. Pode se tornar uma super sedutora que chega num lugar, né? Seduz os homens e sai. Fica nesse jogo. Não deixa os homens nunca ter ela, né? Lembra que ela não se entrega e não confia? No nível mais extremo, vamos dizer assim, é aquela mulher que vai e tira do homem realmente, financeiramente, vai me pagar tudo, vai comprar tudo pra mim. No profundo ela quer tirar de quem? Do pai. No inconsciente dela, o pai deve a ela. O pai não deu o que ela queria quando ela era criança, então eu vou tirar dos homens. O que fazer nesse caso? Boa pergunta, Soninha. O que essa mulher precisa, gente? É primeiro curar os dilemas que ela tem com o pai. E isso vai demandar normalmente fazer trabalhos na criança interior ferida dela, encontrar em que momento dessa infância
adolescência, ela sofreu essa grande decepção com o pai, fazer um trabalho, né, para liberar ressentimentos, mágoas, todo um processo primeiro com o pai, de compreensão para esse pai, para ela começar a olhar para o pai através de diferentes olhares. E aí isso exige autoconhecimento. Começar a entender o que aconteceu com esse pai, por exemplo, para ele ir embora e não falar mais comigo. Porque normalmente quando a gente está no nosso estado infantil e não fez caminho nenhum, não fez nenhum autotrabalho, a gente está olhando só pela nossa lente de dor. Ele me abandonou, ponto. Mas a história não é só essa. Quando a gente começa a ampliar o olhar e entender que assim como eu agora tento me relacionar com alguém e não sai, eu também começo a entender que meu pai também lá, talvez ele quisesse muito ser um bom pai, mas não conseguia. Porque estava tomado, assim como eu agora, estou tomado por uma dinâmica inconsciente. Que te arrasta mesmo para um outro lugar. Um padrão inconsciente, até ser olhado, te arrasta. Te domina, te leva para um vício. A comer porcaria, pornografia, substâncias, álcool. A gente sabe, né? Tu vai perguntar para um viciado, ele vai dizer, eu não quero fazer isso, está acabando com todo o meu meio social, minha família só sofrendo, mas o cara vai lá e faz. O quê? Inconsciente. Então ela precisa primeiro fazer isso. Ela só vai conseguir se abrir e se entregar para um homem quando ela conseguir se abrir e se entregar para a força do pai. E ela não precisa nem conhecer o pai para fazer isso. Existem técnicas, ferramentas para fazer isso. Eu faço isso o dia inteiro. Porque esse pai está dentro dela. Ela é metade desse pai. Existem movimentos para ela quando ela conseguir se abrir e se entregar a esse pai, aí ela consegue se abrir e se entregar a qualquer outro homem. E aí vem um homem disposto também a se entregar e se abrir para ela. É esse movimento. 2, ela precisa tomar a força da mãe, porque ela, enquanto mulher, tem a sua força mais no feminino, e ela só vai conseguir se tornar mulher tomando a força da mãe. Só que a mulher trator, ela está presa à esfera de influências do pai. Lembra que ela é mais masculina? Só que se ela quer atrair um homem maduro, ela precisa antes ser uma mulher madura e só vai conseguir ser uma mulher madura rompendo, cortando o cordão umbilical com o pai, mas ainda assim se entregando a ele, dando um lugar para ele no coração, tomando e honrando a vida que recebeu e indo para a esfera de influências da mãe para se tornar mulher. Esse é o movimento que toda mulher precisa fazer se ela quer amadurecer. E já aproveito para dizer, se tu estiver nesse lugar, esse é o primeiro lugar que eu estou falando, né? E tu quer a minha ajuda para isso? De novo, gente, eu tenho muita experiência com isso. Há 5 anos eu faço isso todos os dias. Se tu quer minha ajuda para isso, tu pode comentar quero aqui nessa live, porque eu estou oferecendo uma sessão diagnóstico comigo, de 1 hora e 30 minutos, eu e tu, sem custos, onde eu vou sentar e a gente vai colocar a tua vida amorosa na mesa. Eu vou identificar que padrão está rodando aí em ti a nível inconsciente. Vou identificar em que lugar tu tá, um ponto A, depois eu busco identificar um ponto B, o que tu quer. Normalmente é um relacionamento. E através desse meu olhar terapêutico eu identifico tudo que inconscientemente está te mantendo, te prendendo nesse lugar. E ali eu crio um plano de solução. Aqui eu estou dando um spoiler do que normalmente é o plano de solução. Trabalhar a questão com teu pai, criança interior, ressignificar as crenças que tu tens sobre os homens, e então tomar a força da tua mãe, curar e fazer as pazes com o teu feminino. Normalmente gira em torno disso, tem algumas variações. E aí lá eu vou criar esse plano de ação para ti, e no final desse encontro, sem custos, eu vou te mostrar uma forma de tu colocar esse plano de solução em prática, porque viver isso é um processo. É um processo, não é? Aqui eu estou trazendo consciência para vocês, ok, entendi com a minha mente racional. É importante isso? Mas não mudou nada. Teu inconsciente segue intacto. Então a gente precisa entrar com técnicas de cura energética que atuam diretamente na tua estrutura inconsciente para mudar as informações na raiz e então tu começar a atrair uma realidade diferente. Ó, tá aqui a Renata Lacerda para falar. Boa noite. Vale muito a pena. A mudança é extremamente profunda. A Renata foi alguém que fez essa sessão de diagnóstico comigo
que decidiu entrar nesse programa comigo, viver esse processo, ela está escrevendo para vocês, ó, a mudança é extremamente profunda. Porque esse trabalho exige profundidade. Então, comenta, quero, tá? Tu vai responder uma aplicação, essa aplicação já vai te convidar a refletir sobre muitas coisas sobre a tua vida, e a gente vai selecionando gradativamente, mudar o software, exato. Gradativamente a gente vai selecionando essas pessoas, e tu pode ser uma selecionada para esse encontro gratuito, e talvez tu passar comigo aí do meu lado alguns meses mudando a tua realidade, tá? Porque se tu estás gostando desse conteúdo dessa live, isso aqui não é nada, eu não estou entregando nada aqui perto do que tu precisa saber para mudar, tá? Ok. Mulher trator. Karine, quanto tempo? Cauê, se minha mãe for uma mulher trator? Então, ó, imagina assim, se a tua mãe é uma mulher trator, ela é alguém que tem dilemas na relação com o pai e não tomou a força do feminino que vem da mãe dela. Consequentemente, só pelo fato de tu ser uma filha dela e ter sido criada no ventre dela, que vibra, age, pensa assim, o DNA dela está dentro de ti, aí quando tu cresce pequenininha, tu fica observando essa mulher ser trator, há uma grande tendência de tu ser que nem ela. Seguir pelos mesmos caminhos. Talvez essa mãe, inclusive nas falas, ela não precisa nem falar. Tu já, pelo comportamento dela, tu sentia que ela não dava lugar a um homem no coração dela. Ou ela pode verbalizar pra ti, né? Tem mães que dizem, não depende de um homem jamais. Homem não presta. Ou a tua criancinha só observava isso na relação. Sempre um conflito, a tua mãe distante, né? Ou aquela mulher que tu julgava a carrasca, a má, a bruxa, né? Quanto mais tu julgar a tua mãe, menos o feminino tu toma, menos mulher tu vai ser. Esse é o ponto. Aquilo que a gente condena nos nossos pais, a gente replica. E normalmente a mulher trator tende a ser uma mãe, né, que vai te educar tratorzando, vamos dizer assim, e a tua criança vai sofrer muito com isso. Muitas rejeições, muito abandono, humilhação. Então isso te fere, e aí naturalmente vai ser mais desafiador para ti tomar essa força feminina, mas é possível. Por isso que eu digo que é um processo. Mas é possível e não tem outra opção. Escutei muito isso da minha mãe. É muito comum, gente. Que nem eu falei, se eu pudesse puxar a estatística do Cauê, eu observo isso em 95% das pessoas que chegam para mim. Esse padrão rodando. Só que chegou a hora de mudar. Os nossos pais não tiveram acesso a tudo isso de conhecimento que a gente está tendo. Os nossos pais lá atrás não tiveram acesso a uma live dessas. Via de regra, né? Avós muito menos. Uma live dessas onde... Uau! Essa é a origem? Então está em nossas mãos mudar esse padrão. Buscar a cura. E a tua cura é a libertação dos teus descendentes. Porque a gente só vem repetindo. Ok? Tá. Vou falar agora da mulher boazinha. A mulher boazinha é aquela que já, ao invés dela fechar o coração pro pai dela e dizer eu não confio nos homens, não me entregam um homem, é o contrário. É aquela que, dá um lugar exagerado pro pai. Muitas vezes se torna, é a filhinha da mamãe, a filhinha do papai, né? Muitas vezes se torna a parceira emocional do pai. É como se ambos tivessem uma queda um pelo outro. Isso é bem comum acontecer quando a mãe é meio a bruxa, vamos dizer assim, né? E o pai ser mais amoroso, aquele homem mais passivo. É comum a filha ter uma queda por esse homem. Só que o ponto é que essa mulher boazinha, a psique dela está congelada lá atrás, lá na infância. E ela tende
a não enxergar esse pai como esse pai realmente é. Ela tende a colocar um colorido, a fantasiar, é o meu herói, meu pai é tudo, é isso e aquilo. Consequentemente, essa mulher não cresce. Ela fica presa ainda à infância e adolescência. E não dá lugar para homem nenhum. Só que ela não dá lugar para homem nenhum porque ela já tem um homem da vida dela, que é o pai. É comum essa mulher, porque ela vai se relacionar ainda assim, mas é comum essa mulher, frequentemente, mesmo adulta, tem que tomar uma decisão, recorre a uma opinião do pai. Como se o pai tivesse que dar um aval. Ou muitas vezes essa mulher está dentro de um casamento, mas aí acontece algo ali, uma questão financeira, ela pede uma ajuda financeira para o pai vai lá e banca. Ou seja, o pai se faz muito presente na vida dela, por isso que ela não desenvolve a polaridade masculina e com isso se torna uma mulher ingênua normalmente. Essa mulher boazinha, ela tende a ser uma presa fácil para o Dom Juan. O Dom Juan promete, conta um monte de história e ela cai, ela acredita, porque ela está no mundo ainda infantil, da fantasia, onde não tem ninguém é mal, e não sei o que, uma empatia exagerada, não, é que ele tá com problemas, esse homem, não, ele tá passando por algo que tu não entende, não. E acaba sempre sofrendo no amor. Não amadurece, não desenvolve o masculino dela, porque a gente precisa das duas polaridades, né? A gente tem masculino e feminino, pra gente ser uma pessoa inteira, a gente precisa das duas desenvolvidas. Só que o masculino fica sempre ocupado pelo pai. E tem uma coisa aqui, tá? Esse pai pode nem estar vivo ainda. Pode ter falecido, é comum. Esses dias atendi uma pessoa que perdeu o pai de forma abrupta e estava casada lá energeticamente com o pai, indisponível para uma nova relação, por ainda, né, sentir a falta desse homem, né, ela não resolveu bem a partida desse pai. É comum isso acontecer. Enquanto ela não resolver isso, não tem lugar para um outro homem. Gente, esse é o beabá dos relacionamentos, tá? É o dever de casa número 1. Tu quer construir e estar disponível para uma família, a relação com os teus pais tem que estar em dia. Os dilemas que, inevitavelmente, todos nós vamos comprar. A gente sai lá da adolescência, início da fase adulta, preso em algum desses padrões. E isso é o normal. Não desconheço alguma exceção, para ser bem sincero. E aí, ao adultecer, é nosso trabalho identificar e se desprender disso. Se a gente nada fizer, é esse inconsciente que vai direcionar a tua vida. E tu vai chamar isso de destino, tu vai achar que tem um problema em ti, ou tu vai dizer que tem problema nos homens, ou problema nas mulheres. Aí o problema vai parecer que está lá fora. Não, isso é só um jogo do teu ego. E quando a mãe abandona a mulher e não tem pai? Então, todo esse problema que eu falei, tu não precisa nem ter conhecido o teu pai, porque o teu pai e a tua mãe, eles estão em ti. Tu é eles. Se tu for na frente do teu espelho agora e te olhar, tu é uma mistura dos dois. Teu inconsciente também. Então, existem técnicas e formas da gente fazer esse trabalho. Primeiro, trabalhando todos os ressentimentos, né? Sentimentos de rejeição, de abandono, que a tua criancinha certamente experimentou aos montes da infância. Primeiro, a gente limpa todas essas camadas. Vai nessas memórias, solta choques, traumas. Depois que a gente cuida bem da tua criancinha, aí a gente vai olhar para esses pais, para a relação com eles, para tomar a força deles. Não tem como te explicar o que acontece, tá? Só posso te dizer que é possível. Sem dúvida. Sempre é possível. Sempre. Alguns demandam mais trabalho, outros menos. Tá? Ok. Acabou por aqui, né? Mulher trator, mulher boazinha. Agora vamos falar do universo masculino. Eu vi o Onivan aí, boa noite, Onivan, seja bem-vindo. Aproveito para recapitular, gente, quem chegou agora na live aí, se quiser me ajuda para eu sentar contigo sem custos durante 1h30 e botar tua vida amorosa
na mesa e te propor um caminho de solução, sendo conduzido por mim, eu te dando a mão para tu ficar algum período comigo, alguns meses, para tu te abrir para viver uma relação amorosa, comenta quero aqui embaixo. Tu vai receber um link de uma aplicação, tu vai preencher e tu pode ser selecionado para essa sessão de diagnóstico sem custos. Tá? Ok, homens. Os homens, normalmente, qual é o rolê dos homens? Eles vão para 2 papéis quando os homens estão presos à esfera de influência materna. Isso é o mais comum de acontecer. Porque as mulheres tendem a ter uma caída mais pelo pai e os homens uma caída maior pela mãe. É meio que em X o movimento. Tá? Então o homem que está preso à esfera de influências da mãe é aquele homem que cresceu e não foi tomar a força do pai. Porque é mais ou menos assim, ó. As nossas fases de desenvolvimento, se acontecessem de forma natural, se dariam da seguinte forma. Todos nós, homem e mulher, a gente vem no ventre da nossa mãe, ou seja, a gente está sob qual influência ali? Materna, influência do feminino. No ventre a gente nasce, segue na influência materna, a amamentação, a mãe cuida disso, daquilo. A infância é muito, a primeira infância ali é muito universo materno e feminino. Depois disso, lá no final da infância, início da pré-adolescência, o natural seria tanto o homem quanto a mulher ir para a esfera de influências paterna, tomar a força masculina do pai, que é a força que nos leva para o mundo, para a vida, né? A mãe é uma coisa mais vida, mais para dentro, né? O cuidado, a segurança. O pai é uma coisa mais da porta para fora, mostra o mundo, os perigos do mundo, a força de arriscar, né? De explorar o mundo. E, no caso dos homens, seria esse movimento. Fico na esfera de influências materna, na adolescência vou para o campo do pai e fico até a morte no campo do pai porque eu sou homem. Já as mulheres, acontece a mesma coisa, até a adolescência no campo dos pais, mas as mulheres normalmente lá pelo 4º setênio são períodos de 7 anos, a gente se desenvolve assim, que seria com 28 anos, o movimento natural seria essa mulher tomar a força da mãe, a força do feminino para ela se tornar mulher. Tá? Só que normalmente não é isso que acontece. É muito comum as mulheres terem esse movimento interrompido com a mãe e não tomar essa força da mãe lá na frente. E os homens, via de regra, tendem a ficar no campo da mãe, não vão para o pai ali. Quando eles ficam na esfera de influências da mãe, eles se tornam ou o nice guy, ou o carinha legal, sabe aquele homem passivo, que é gente boa, que as mulheres, né, adoram ser amigo dele, fica mais numa friend zone, mas sabe, tem dificuldade em flertar, tende a ser até mais romântico, mas é mais desastrado, vamos dizer assim, na parte da sedução. Esse é o nice guy, que normalmente a mulher trator encontra, tá? Dá um belo par com a mulher trator. E aí lembrando que a mulher trator, cheia de raivas reprimidas e ressentimentos contra o pai, despeja isso no nice guy. Na outra extremidade tem o famoso Dom Juan, que é aquele homem sedutor. Por que ele sabe seduzir? Porque ele está na esfera de influências maternas, então ele conhece bem o universo feminino. É bom, articulado com as palavras. Só que, assim como a mulher trator, ele guarda muita raiva reprimida e ressentimento da mãe. Normalmente porque a mãe olha com maus olhos para o pai, exclui o pai, critica o pai, fala para ele que ele é igual ao pai. E aí imagina, ele é metade esse pai. Ele é metade mãe e metade pai. Toda vez que ele sente que a mãe não dá um lugar no coração a esse pai, ou que ela vê a mãe criticando o pai ou criticando diretamente o filho, né? Esse filho sente que metade dele é rejeitado. E isso cria uma raiva, um ressentimento. Só que ele fica numa dualidade, porque é muito comum ele ter visto o pai, é muito comum o pai dele ser um Dom Juan também. E aí ele viu o pai dele fazendo a mãe sofrer, aí ele, sabe, ele sente uma pena da mãe, coitadinha da minha mãe, fica meio próximo da minha mãe, mas tem raiva da mãe. É uma dualidade. Eu amo, quero cuidar, mas eu tenho raiva e ressentimento dela. E aí, quando ele vai para a fase adulta, ele tem todas as mulheres, mas não fica com nenhuma, não se entrega a nenhuma. Porque também ele tem a mulher da vida dele já lá.
E aí, por conta dessa raiva reprimida e desse ressentimento, ele faz, é muito comum ele maltratar essas mulheres. Né? Os caras aí que dão um sumiço. Eu era esse. Lembra que eu falei que todos nós somos presos a um papel? Eu até os meus 30 anos eu era o Dom Juan. Esse foi o papel que me pegou. Meu pai lá também era um Dom Juan. Eu vi meu pai traindo a minha mãe a vida inteira. Com 14 anos meu pai foi embora de casa com uma amante. E que foi só meu pai sair de casa e eu, fui lá pro lugar dele. Me casei energeticamente com a minha mãe. E no meu interior, olha que interessante, eu dizia, eu jamais vou ser que nem esse homem. Eu vou ser totalmente diferente dele. A existência não tolera julgamentos e exclusões. E inconscientemente eu me tornei uma cópia dele. Fiz o mesmo, sofrendo. Isso é importante falar, gente. Não pensem que o Dom Juan está curtindo a vida. Sofre tanto quanto todos os outros. São diferentes formas de sofrer. Até que eu olhei para tudo isso e coloquei um fim. E é muito interessante, gente, porque a gente olha, como eu falo pela minha experiência, conforme eu olhei para todas essas questões, esse ímpeto de seduzir, de querer mulheres, simplesmente desapareceu de mim há alguns anos. Essa é a prova que está sendo tomado por uma dinâmica que não é tua em essência, é um padrão rodando aí que te desconecta de quem tu realmente é para criar sofrimento. Conforme tu para e olha e volta para o teu centro, o padrão desaparece. Some. Tudo que eu li de teoria, eu vivi na minha pele, na minha experiência. O que esse homem precisa? Tanto Dom Juan quanto Nice Guy? Resolver a relação que ele tem com a mãe, se desligar energeticamente com a mãe. Isso é bem difícil para o filho fazer isso. Ele tende a ver a mãe como, tem que salvar ela, coitadinha, tem pena, minha mãe, mãezinha. Então eu tenho que romper esse vínculo com a mãe e tomar a força do pai. Dar um lugar no coração para esse pai. Com isso ele se torna homem. Porque o Dom Juan é um menino. O Nice Guy é um menino. A menina boazinha é uma menina. A mulher trator é uma menina também, não se engane. Pode parecer ser madura. Mas o masculino dela, por exemplo, é tão disfuncional que é o masculino que ela não usa para ela mesma. É muito comum a mulher trator ela fazer tudo para os outros. No trabalho, vai lá, trabalha horas e horas. Para quem? Para a empresa. Faz tudo para todo mundo, menos para ela mesma. Isso é um masculino disfuncional. O masculino não é só fazer um monte de coisa e agir. Não. O masculino maduro é diferente. Pode ser isso também, mas é um masculino que se prioriza, que se posiciona, que sabe quem é, sabe o que quer. A mulher trator não sabe. Faz sentido isso, gente? De novo, se tu quer me ajuda para sair desses padrões, comenta quero aqui embaixo. Para passar por um processo seletivo, onde tu pode ser selecionado para uma sessão de diagnóstico de 1h30. Salve, Luquinhas! De 1h30 comigo, onde a gente vai botar a tua vida amorosa na mesa. Eu vou olhar para os aspectos inconscientes que estão te limitando. Vou te propor um caminho de solução e uma forma de colocar esse plano, esse caminho de solução auxiliado por mim. É um passo a passo, um processo a ser trilhado. Engraçada essa análise. Me encaixo na mulher trator. E hoje à tarde tive esse sentimento de ser apenas uma menina e não saber quem eu sou. O que eu preciso fazer? Gi, a gente já está fazendo. É um processo. Salve, Mozart. O caminho... Aí eu sei um pouco da tua história, né? Sei dos teus dilemas. Teu principal movimento aí é tomar a força da tua mãe. Resolver essa relação estabelecida com ela. Que dá trabalho. Acho que a atitude vil, ser homem ou ser mulher não é suficiente. Não sei se eu entendi, Jéssica. Perguntas, gente, sobre isso?
Olha o que a Natália colocou, né? Meu pai não me levou pra lugar nenhum, a não ser pra raiva. Tá aí o exemplo que eu dei, ó. Da mulher trator lá no início. A mulher trator se decepciona com o pai, fecha o coração dela, nutre um ressentimento e uma raiva desse pai e vai projetar tudo isso em todos os outros homens. E os únicos homens que normalmente ficam ao lado dela são os nice guys. Se ela pega um Dom Juan da vida, porque o Dom Juan tende a ter uma coisa mais masculina ali, mais da competição, eles vão se degladiar, tende a não durar. Mas com o nice guy fecha certinho, que nem o Dom Juan e a boazinha. Estou tentando sair da mulher trator e por vezes estou com ansiedade. É que, gente, sair desse lugar da mulher trator, por exemplo, tu não vai conseguir sair disso através dos teus pensamentos. Não vai, na boa, assim, ó, não vai adiantar tu sair dessa live e dizer assim, ó, entendi. Então eu tô muito masculina, né, acelerada e querendo controlar meu parceiro. Não, então tá, deixa eu respirar fundo, agora amanhã eu vou fazer tudo isso diferente. Se no teu inconsciente existe uma exclusão ao pai, há um fechamento ao pai emocional, o teu padrão vai te levar para um outro lugar. E aí é comum quando isso acontece, como tu fica tentando controlar a vida com os teus pensamentos, e aí tá, amanhã eu vou ser diferente, tu vai ver que tu vai escorregar. E tu vai na próxima esquina cair no mesmo lugar. Aí tu vai te julgar por ter agido assim, porque agora tu ganhou consciência. E aí tu começa... Eventualmente, gente, o autoconhecimento, quando ele fica limitado só à parte racional, ele é um desserviço. Porque aí eu sei que eu tô fazendo algo errado. Enfim, tô tomado por uma dinâmica inconsciente, eu tento, através da razão, resolver isso, consertar isso, e aí eu não consigo, só que no momento que eu falho, eu tenho consciência que eu fiz aquele movimento e eu não queria fazer, aí eu começo a me julgar. Aí eu sofro duas vezes, eu sofro por estar tomado pelo padrão, né, já venho sofrendo há bom tempo, e sofro em dobro por julgar o que eu observei fazendo. Por isso que tu precisa de uma técnica que adentre a tua estrutura inconsciente. De uma técnica, de um profissional que te leve para esse lugar de tu encarar o teu pai todas... Porque normalmente a mulher, lembra que eu falei que lá atrás, em algum momento, ela sofreu uma decepção com o pai, ela fechou o coração dela e internamente ela falou, nice guy, o cara legal, isso aí. Ela fechou o coração dela e disse, eu nunca mais me entrego pra esse cara. Eu nunca mais... É tipo, é como se ela falasse assim, eu nunca mais olho pra isso aqui. Então, esse é o movimento mais difícil pra mulher. Porque imagina, ela decretou isso lá na infância dela, na adolescência dela. E ela seguiu a vida inteira dela assim. E de repente agora, com 35, 40 anos, ela tem que voltar naquilo que pra ela mesma ela afirmou que ela nunca mais ia voltar. Perdoar aquele cara? Jamais. Olha o que ele fez, vem toda uma narrativa em cima. Ok, tu pode não perdoar e não querer olhar, só que eu estou te trazendo aqui as consequências disso. Teu pai pode ter te decepcionado, só que ele te deu algo muito maior do que uma decepção, que foi a vida. A possibilidade de existir, de estar aqui me ouvindo, de desligar essa live e ser o que tu quiser amanhã, correr atrás dos teus sonhos. É esse olhar que precisa mudar. E existem formas de te conduzir nisso. Para ir para um lugar de solução, de aceitação, de paz. Quando tu aceitar o teu pai, tu vai conseguir aceitar um homem na tua vida. Enquanto tu rejeitar e ter raiva do teu pai, tu vai rejeitar e ter raiva dos homens na tua vida. Isso vale pro Dom Juan, para os homens também. Mesma coisa. Se eu nutro raivas e ressentimentos com a minha mãe, eu vou ter raiva... Eu não preciso nem conhecer uma mulher. Se eu tenho raiva e ressentimento aqui... Gente, eu tinha, porque depois que eu ganhei consciência disso, eu vi que eu tinha raiva das mulheres, assim, uma raiva sem sentido. Surgia uma mulher que eu tinha interagido pouco, já tinha uma coisa ali, sabe, um rosnando. Por quê? Eu estava arrastando algo de um outro lugar para essa mulher. O que essa mulher tem a ver com a raiva que eu tenho da minha mãe? E a gente tem.
Porque a nossa criancinha não teve as necessidades atendidas lá atrás, não foi amada quando queria, não foi compreendida quando queria, não foi escutada, muitas vezes foi violentada. A gente se fecha, a gente tem mecanismos de defesa para isso. A raiva é uma proteção, ela está a serviço da vida. Ela foi necessária lá atrás para tu dar conta e sobreviver daquela realidade. Só que ela não é mais necessária, ela não é mais necessária agora. A gente precisa entender que nós não somos a persona para sobreviver que a gente criou lá atrás. A gente não é isso, essa forma de ser para sobreviver. A gente é algo que está por trás disso. Só que essa forma de sobrevivência que a gente adotou lá atrás, que é se fechar, que é se defender, que é ser independente, enquanto ela não for retirada do caminho, eu nunca vou ser eu. Um parceiro nunca vai conseguir me enxergar. Eu vou chegar ali, ó, com uma máscara. Com a mulher trator chega assim na relação. O Dom Juan chega com flores, imagina assim, ó, com flores, mas uma espada escondida atrás da mão, assim, ó. Oi, eu te amo. Vou te amar, tudo vai ser lindo pra te furar no baço, vamos dizer assim. Na próxima esquina. Tô falando de forma exagerada, né? Modo caricatura, não é exatamente assim, mas peguem a essência. Não é ele ali, tu não tá conseguindo enxergar quem é aquele homem. Tu não tá conseguindo enxergar quem realmente é aquela mulher. O que tu vê ali é uma estrutura construída de ego para se defender do mundo. E a gente não vem aqui para se defender e nem para sobreviver. A gente vem aqui para viver. Para trocar, para explorar, para amar. E dá trabalho a gente chegar nesse lugar. Via de regra, a gente precisa abandonar essa máscara, esse papel que a gente comprou, adotou e construiu. E é um processo. Que, de novo e pela última vez, se tu quer minha ajuda para atravessar, comenta quero. Tenho uma forma muito eficiente de te ajudar, validada por muitas pessoas que passaram por isso. Mas tu tem que querer, mesmo. Porque, de novo, voltar lá atrás naquilo que tu disse que nunca mais queria olhar, te pede coragem, te pede força, vontade. Não é muito legal olhar pra dor, pra sombra, mas necessário. A vida foi estruturada assim por algum motivo. Ficar lutando porque a vida é ou não é, não adianta nada. A gente precisa entender, vamos dizer assim, as regras do jogo. Quero, já preenchi o formulário. Quem preencheu o formulário, gente, tenha paciência, tá? A gente vai escolhendo aos poucos. Então preencha com qualidade, porque a gente olha a qualidade das respostas de vocês. Na boa, o principal ingrediente que eu olho, que o meu time olha, né, quando a gente está olhando as aplicações, é o quanto essa pessoa está disposta a mudar, a encarar, se atirar nesse processo. Essa é a principal coisa que eu tento captar nas respostas. Porque essa é a premissa básica. Se tu quer viver uma vida maravilhosa, tu precisa de uma palavrinha: vontade. Prioridade. Comprometimento. Sem isso, tu vai procrastinar tudo. Tudo. Tu vai escutar essa live aqui, nossa, muito legal que esse cara falou. Cara, é isso aí mesmo, eu preciso olhar pra isso. Aí desligou a live já, sei lá, no celular mesmo. Começasse a rolar o dedinho, já apareceu um meme ali do cachorrinho querido, ou um stand-up não sei do que, tu deu 2 risadas, amanhã tá te levantando 8h30, correndo, com café na mão, pra trabalhar e vai seguir tudo igual. Aí talvez tu lembre, quando tiver um problema de novo lá na quinta, porra, aquele cara falou aquele negócio na live, tem que olhar pra isso. E aí já volta pro automatismo de novo. A grande massa faz isso. E não tô dizendo que eu sou a solução dos teus problemas. Tô te oferecendo um caminho, mas tem muitos outros mais. E eu daqui sei e te falo que tu precisa mergulhar em alguma jornada. Eu não consegui sair sozinho desse lugar. Se vocês tivessem ideia de quantos mestres eu tive, quantos mentores, terapeutas, nos últimos 7 anos, nossa, foram muitos. E sigo. Semana que vem agora, sábado e domingo, eu tenho um outro curso, uma formação de Theta Healing, uma das técnicas que eu mais gosto. Na outra semana eu tenho um retiro de 4 dias, imersos no autoconhecimento. Em abril eu começo uma nova formação de constelação familiar, que é uma técnica que me transformou muito. Eu já fiz 2 formações completas. Vou fazer a terceira de novo, preciso aprender para um novo olhar. São 9 meses de estudo.
A parte boa é extremamente recompensador. Foi a melhor coisa, o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Por sinal, quando eu invisto nisso, o dinheiro volta em dobro, em triplo. É engraçado. Porque tudo que a existência quer é que tu cresça. Que tu evolua, que tu amadureça, é para isso que tu tá aqui. Agora, enquanto tu priorizar outras coisas fúteis, ou criar narrativas de que não, isso é importante, mas agora o IPVA, o não sei o quê. Tá bom, a pressa é tua. Já estou há muitos anos nesse caminho. O chamado do vídeo propaganda falava sobre o ânimos. Integração do ânimos enquanto mulher. Eu vou adorar ouvir sobre isso. Boa. É dado algum retorno? Então, Ariadne, se tu for chamada, vamos te chamar, fica tranquila. Conheci um rapaz assim, ele declarou ter problemas com a mãe semana passada. Surtou no meio de uma festa, do nada, cismando com os ciúmes de um outro cara, achando que o cara me olhava e vice-versa. Cara, esse cara tá preso, é um menino, tá? Pelos indícios que tu traz. E quando eu falo é um menino, tá, gente, eu não tô condenando essa pessoa. A gente está aqui para ganhar consciência, então é entender que é um homem que ainda não amadureceu emocionalmente. Ele precisa olhar para si. O ciumento, chega numa relação com uma ferida aberta. Ele se sentiu traído lá atrás, normalmente a primeira traição foi lá na infância, normalmente com algum dos pais, mas é muito comum ter replicado isso. Muitas vezes numa primeira relaçãozinha lá da adolescência, teve uma traição em algum outro lugar, e ele não resolveu isso ainda, então a ferida está aberta. E para o inconsciente dele, assim, podem me trair de novo a qualquer momento. Medo. O medo cria como uma estratégia de ego, de te defender, os ciúmes, controle sobre o outro. Só que eu projeto todos esses meus medos em tudo que eu estou enxergando, inclusive a ponto de ver num outro homem que nem tu falou, algo que nem existe. A dor, gente, deturpa completamente a tua percepção de realidade. E te leva ao sofrimento. Porque o ciumento tem uma mente super acelerada, ansiosa, cheia de pensamentos fantasiosos que desconectam ele do único lugar que ele podia ser feliz, que é no aqui e agora. Qual o formulário para preencher? Altamiro, quando tu comentou quero, lá no teu direct tu recebeu um formulário, um link, tu vai clicar no link e tu vai preencher as perguntas da melhor forma possível e mais verdadeira. A gente analisa as tuas respostas e vai chamando concomitantemente aquelas pessoas que a gente sintam que tem conexão com o meu trabalho, com o processo, com o que eu tenho a oferecer. Última chamada, quem quer passar pelo processo seletivo, comenta quero, não tem custos. Para ter um diagnóstico da tua vida. No mínimo, tu vai sair com muita clareza de que lugar tu tá, onde tá o teu BO, o que tu precisa olhar em ti, qual precisa ser o foco principal. Criança interior, uau, minha criança tá muito ferida, por isso que eu sou muito reativo nas relações, é por isso que eu sou estourado, é por isso que eu não gosto de conversas difíceis, é por isso que eu vou no lugar de salvar o meu parceiro, no lugar de materno, de querer cuidar dele, porque lá atrás a minha criancinha entendeu que tinha que salvar alguns dos meus pais. Isso é uma disfunção. Síndrome de Salvador. Esse pilar aqui, gente, criança interior, pai e mãe, é o beabá da vida. Se a tua criança está ferida, se tu tem dilemas com teu pai e com a tua mãe, eu não preciso nem te conhecer para saber que tem muita coisa torta na tua vida aí. Tem várias áreas de insatisfação, desde financeiras, profissionais, amorosas. Não preciso nem te conhecer. Tu vai estar procrastinando, tu vai estar ansioso, tu vai estar depressivo, tu vai estar sem motivação. Porque a criança interior fala o quê? Do teu mundo emocional. Se a tua criança interior não está em dia, o teu mundo emocional é bagunçado. Se o teu mundo emocional é bagunçado, não tem como ser feliz. Tu não vai estar equilibrado. Pequenas coisas te tiram do eixo. Tu te preocupa demais com coisas que não precisam. Sofrimento. Simples assim. Pai e mãe, a gente vai falar dessas forças que eu comentei. Tu precisa da polaridade masculina a todo pano para ter sucesso profissional.
para ter coragem, tá? O masculino traz essa ideia do risco. É o masculino que, por exemplo, no tempo das cavernas, saía numa floresta cheia de perigos para encontrar caça. O foco, né? A determinação em conquistar. Isso é masculino. Se tu não tem isso, tu vai querer segurança. Tudo que tu vai fazer é garantia, segurança. Não, trabalho aqui CLT porque é mais seguro. Vou fazer o concurso público para ter uma segurança. Meu trabalho tá uma bosta, mas é seguro ainda assim financeiramente. Pô, estudei 10 anos na faculdade, né? Não dá para começar do zero. Tu vai dizer não para um monte de coisa. Por medo. O medo só é transcendido através da coragem. E a coragem te pede assumir riscos. Carl Gustav Jung ia dizer, né? A vida é um risco e se não for, nada aconteceu. E é o masculino que vai te trazer essa força. Sem masculino, tu não arrisca. A pessoa que não tem o masculino, ao querer buscar a segurança, sabe o que ela está fazendo? Ela está num movimento contrário à vida. Porque onde existia segurança? No ventre da mãe. No colo da mãe. Segurança é um elemento que a mãe traz. Então aquela pessoa que adulteceu e quer segurança é como se ao invés dela estar crescendo, expandindo no mundo, ela está fazendo um movimento retrocesso de querer voltar para o colo da mãe. Isso é contra a vida. A vida vai fechar as portas para ti se tu fizer isso. E a vida abre as portas para quem expande, quem cresce, quem quer mais, quem arrisca. Isso eu falo pela minha experiência. Até meus 30 anos eu busquei só segurança e me ferrei bastante. Comecei arriscando como? Fazendo uma transição de carreira. Larguei um grande salário para na época eu ter 0 clientes pagantes. Um tiro no escuro. Todo mundo falou que eu era louco. E em um ano eu estava ganhando a mesma coisa do que eu ganhava no mundo corporativo. Dentre outros vários passos no escuro que eu dei. Porque a grande verdade, gente, é que Deus precisa sair da teoria. Né? É muito comum todo mundo ter Deus na teoria. Não, fé em Deus, Ele cuida, Ele protege, mas tu não dá um passo de fé. Tu fica só ali numa redoma mínima. Aquele que caminhou sobre as águas, tu acha que antes de caminhar ele ficou buscando seguranças e garantia? Não. Ele simplesmente pisou, porque ele confiava. De fato. As atitudes dele mostravam a fé de que algo maior me sustenta. Não estou falando de religião aqui. Sem o feminino, tu não vai te relacionar. As relações, a conexão nos pede energia feminina, vulnerabilidade. Para eu ter uma conexão, um vínculo com alguém, eu tenho que saber me expressar, me vulnerabilizar, mostrar as minhas partes feias. Eu preciso ter sensibilidade, intuição, para saber quando alguém está me mentindo, por exemplo. Para saber qual é o meu caminho. Cara, não sei, eu sinto algo aqui que esse trabalho não é mais para mim. É algum outro lugar. E a minha intuição me aponta para lá, tu precisa disso. Sem isso, tu tá fragilizado na realidade. Tá te faltando pedaço. E tu foi feito para ser inteiro. Tua natureza é inteireza. Ok, minha gente? Mudei um pouco o assunto aí, mas foi me vindo, fui falando, tá? A live vai ficar gravada, tá para encaminhar a live, até pelo aviãozinho aqui agora, para quem você sinta também que essa mensagem é importante, que alguém que vive relacionamentos difíceis, para quem tá assistindo gravada, lá nos comentários é só comentar quero também na gravação, que tu recebe o link também para participar da sessão de diagnóstico, tá? Domingo que vem eu não vou fazer live, porque eu vou estar fazendo um curso, que eu falei, sábado e domingo vou passar o final de semana inteiro estudando, me aprofundando e fazendo trabalhos de cura, porque é um curso totalmente terapêutico. Vou olhar lá para minha criança interior. Sabe há quantos anos eu olho para minha criança interior? Há 7 anos. Quase que semanalmente. Eu faço terapia todas as semanas. Vale a pena. Melhor investimento feito. Tanto que eu vinha trabalhar com isso, né? Larguei tudo para trabalhar com o que mais me transformou, com o que hoje me trouxe felicidade. Me considero uma pessoa feliz. Antes eu não era. Eu era alguém triste, depressivo, ansioso, cheio de vícios.
Quando eu digo feliz, não é que a minha vida é perfeita, tá? É uma vida comum. Mas quando eu olho pra ela, eu digo, pô, vale a pena pra caralho viver aqui. Gratidão a todos. Um lindo resto de domingo e de semana pra todos nós.